Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma aqui do cliente, dessa vez uma maquiagem um pouco mais artística, né? Eu fiz ela inspirada no Guilherme Nogueira. Espero que vocês gostem e continuem assistindo o vídeo aí, tá? Eu comecei iluminando abaixo da sobrancelha dela com o pigmento Constelação Lira da Make More. E agora eu vou fazer uma base para o meu esfumado, tá? Eu tô usando esse lápis, que ele é um lápis na cor azul marinho da Avon. Ele é da linha Mega Impact, mas agora, se eu não me engano, virou Mark, né? É uma embalagem branca agora. Esse meu é a versão antiga. Eu gosto muito desses lápis, eu uso bastante eles. O preto também é muito bom, mas o meu acabou e eu não comprei mais o preto. Eu tenho usado o delineador em gel, né? Como lápis preto, como vocês têm visto nos últimos vídeos. Mas eu gosto muito desse lápis, ele é muito bom e bem resistente, tá? Vale a pena comprar. Então, eu apliquei ali esse lápis, fazendo o desenho do côncavo dela, e eu vou esfumando. Eu apliquei ali na primeira parte do olho dela e esfumei, porque ele seca muito rápido. Aí, depois, eu continuo o traçado e vou esfumar de novo. Eu fiz a base com lápis para o meu azul ficar mais pigmentado, tá? Ficar mais intenso e mais bonito. É bem legal fazer isso, porque sombra colorida é difícil de pigmentar. E fazendo isso vai ficar mais uniforme a cor e mais bonita, né? O pincel que eu tô usando é um pincel tipo lápis, tá? Esse dali que eu tô usando é um da China, mas dá pra ser o 030 da Dye Makeup também, tá? Que ele é tipo lápis. Só o da Dye Makeup ele é um pouco mais macio, esse dali é um pouco mais durinho. E agora, como eu vou trabalhar com bastante sombra colorida e elas esfarelam mais que sombras marrons, eu tô aplicando ali, botando uma caminha de pó, né, no olho dela para não ter perigo de manchar a pele, porque senão, se esse azul impregnar na pele dela, vai ficar muito feio. Então, eu coloquei ali a caminha de pó para proteger, né, a pele que eu já tinha preparado. E vou continuar a maquiagem. Peguei esse tom de azul da paleta da Catarine Hill, tá? Vou pegar essa sombra com o mesmo pincel que eu tinha esfumado ali e vou aplicar em cima de todo esse lápis, com bastante calma. Pego, tiro o excesso sempre, porque essas sombras da paleta da Catarine Hill esfarelam bastante e ainda mais sombra colorida, né? Como eu falei pra vocês, mancha. Então, eu pego, tiro o excesso e aplico em cima do lápis, tá? Vou com bastante calma ali. Essa maquiagem, para vocês terem noção, eu demorei quase 4 horas para fazer ela, tá? Isso que esse olho ali que eu filmei, que foi a última parte, né, da maquiagem, eu fiz um pouco mais correndo, porque já tava tarde, eu e a modelo tava com frio, tava cansada, sabe? Então acabou que eu corri um pouquinho mais. Vocês vão ver no final do vídeo que, pelo menos na minha opinião, o outro olho que já tava pronto ficou bem mais acabado, bem mais bonito, tá? Ó, peguei um outro pincelzinho que eu tenho, ele não tem marca nenhuma, mas ele é um pincel bem pequenininho de esfumar, tá? Então, eu peguei essa sombra ali aos poucos e vou intensificar melhor ali, onde não foi, porque ele é um pincel menorzinho, vou intensificar e vou esfumando já a bordinha desse azul, tá? Vou com a mão bem levinha e sempre tirando o excesso do pincel para não manchar a pele. Por mais que eu fiz a caminha de pó ali, é importante tirar o excesso. Depois que eu dei uma esfumada na bordinha desse azul ali, eu vou vir com a sombra rosa, que é a sombra rosa da Venus XL, com esse mesmo pincel pequenininho, como eu falei pra vocês. Infelizmente, eu não vou poder falar qual é esse pincel, porque ele é um pincel Xing Ling, não tem marca nenhuma, mas ele é menor que o 132, tá? Ele é bem pequenininho. Então, eu vou pegar esse rosa e eu vou aplicar ali na divisão entre o azul e a pele. Vai com cuidado ali, com bastante calma. Eu não tô me preocupando nessa hora com a transição, eu tô me preocupando em aplicar esse tom rosa. Pode ver que eu pego bastante na paleta e vou aplicando, tá? Depois que eu me preocupo em esfumar. Primeiro eu vou aplicar bem esse rosa para ele aparecer, porque se eu vier esfumando em cima desse azul, ele vai sumir, não vai aparecer nada. Ó, então eu vou com bastante calma, né, aplicando ali em toda a volta desse azul ali, tá? Aplico bastante ele e depois que eu vou me preocupar em esfumar. Aí, conforme eu for sentindo necessidade, eu vou voltando com as cores. Esfumado colorido leva tempo, tá? E tem que ter bastante paciência. Então, a hora que eu terminar ali de aplicar o rosa, eu venho um pouco com a sombra azul e vou esfumar a transição entre o azul e o rosa. Eu não me preocupo com a transição do rosa com a pele, tá? Eu me preocupo com a transição ali do meio, do rosa e do azul. Eu peguei esse pincel ali, o da Esfumato, né? Eu acho que eu mostrei ali. E vou começar a esfumar. Peguei um pouquinho da sombra azul e vou esfumando a divisão entre o rosa e o azul. E conforme eu for sentindo necessidade, eu pego o rosa e aplico e esfumo também, tá? Vai indo e voltando com as cores.
Depois eu venho com esse amarelo da paleta da Jaclyn Hill, com aquele pincelzinho pequenininho, e vou aplicar na borda, entre o rosa e a pele, tá? Então, mesma coisa que eu fiz com o rosa. Eu vou primeiro aplicar esse amarelo para depois esfumar. Aplico bastante ele. Como ele é a cor mais clara da cartela ali que a gente usou no olho dela, vai demorar um pouquinho mais para pigmentar, tá? Então, eu pego bastante sombra e vou aplicando, sempre tirando o excesso para não cair na pele dela, tá? Esse vídeo ficou um pouco mais longo que o de costume, né? Mas é porque é uma maquiagem cheia de detalhes, tem muita coisinha pra mostrar, sabe? E eu quis deixar bem ali o esfumado pra vocês verem como foi feito também, porque senão depois sempre fica a dúvida, né? Mas enfim, as dúvidas que vocês tiverem, comentem aqui embaixo que eu vou respondendo, tá? Ó, depois que eu apliquei o amarelo ali, eu vou começar a fazer a mesma coisa que eu fiz com o azul e o rosa. Eu volto com um pincelzinho com um pouco de rosa e vou fazer a transição entre o rosa e o amarelo, tá? E que nem eu falei antes, conforme eu for sentindo necessidade, eu volto com as outras cores, tá? Volto com o rosa, volto com o azul, volto com o amarelo. Conforme eu vou vendo ali que a transição tá ficando bonita, aí é a hora de parar, tá? Senão eu continuo adicionando cores e esfumando. Aí, para fazer a transição da pele com o amarelo, eu vim com esse pincelzinho, que esse é o da Dai, o mesmo modelo do da Esfumato, tá? Esse é o 132. E agora eu vou esfumar só o amarelo, sem nada, o amarelo pra pele. Porque como ele é um tom mais clarinho, ele funde bem com a pele, tá? Então, eu vou só esfumando ali. Parei ali para analisar o esfumado e ver o que estava faltando e voltei de novo com as cores, tá? Voltei um pouco com o rosa, voltei um pouco com o azul e depois um pouco com o amarelo. O esfumado colorido é assim mesmo, tá? Tem que ter bastante paciência e ir adicionando cor aos poucos e conforme for sentindo necessidade mesmo, tá? Então, eu vou voltando ali e vou esfumando, até ficar um esfumado bem bonito. Peguei um pouco do corretivo Snow da Maquiei, tô colocando ali na minha plaquinha e vou usar um pouquinho do diluidor da Ana Paula Marçal. Eu gosto de fazer o recorte do cut com o corretivo diluído. Quem não quiser diluir, não precisa, tá? Mas eu prefiro assim. Então, eu pedi para ela deixar o olho aberto para mim conseguir ver mais ou menos a altura do cut. Como é um cut aberto, eu preferi assim para mim não fazer ele muito reto no final. Deixar ele um pouco mais arredondado, sabe? Que é o que eu acho que fica mais bonito. É difícil fazer cut aberto mesmo, sabe? Tem que ter mais paciência, mais calma, mas dá tudo certo. Eu fiz ali os pontinhos para mim ter de guia, né? Depois eu peço para ela fechar o olho e vou fazer a ligação entre esses pontinhos e vou preencher na pálpebra dela. A Maquiê lançou agora um corretivo branco, né? Que deve ser muito bom para fazer recorte de cut, assim, principalmente colorido, né? Que é bom que fique bem clarinho. Mas eu não tenho ainda, mas esse meu é o Snow e dá super certo também, mas só mérito de conhecimento, né, digamos assim. Eu quero comprar ainda esse corretivo branco da Maquia também. Ó, vou acertando ali o recorte aos poucos, com bastante paciência, e depois que eu deixei mais ou menos certinho, eu vou pegar uma esponja pequenininha e vou tirar o excesso desse corretivo, tá? Tem que tirar bem o excesso para não craquelar a sombra que eu vou pôr em cima. Vou pegar essa sombra mais alaranjada, meio neon, da paleta Venus XL com um pincel de aplicação de sombra normal e vou aplicando essa sombra aos poucos. Lembra que na última técnica que eu fiz, a última que eu fiz nessa modelo, na Fernanda, que era um esfumado sem marcação colorido também. Eu falei que sombra opaca tem que ter bastante paciência e ir aplicando aos poucos, porque senão fica manchado, né? É a mesma coisa aí, eu pego bastante sombra e vou aplicando. Ó, pode ver que eu dou batidinhas, viro o pincel e descarrego o restante da sombra que tem nesse pincel. Depois eu pego mais e vou fazendo a mesma coisa. Mas na bordinha ali do cut, eu usei um pincelzinho menor, tá? Que é o mesmo estilo do pincel que eu usei para fazer o recorte. Ele é um pincel mais estreitinho. Então, eu peguei ele, peguei bastante sombra e fui aplicando ali pertinho do recorte, cuidando para não invadir o azul. Não se esqueçam, clicam em gostei aí no vídeo, se inscrevam no canal, comentem aqui se vocês gostaram da maquiagem. Eu sei que ela é uma maquiagem mais difícil, mais elaborada, mas eu gosto de fazer assim para tirar foto, chama bastante atenção, né? Eu acho muito bonito, eu amo as maquiagens do Guilherme Nogueira. Então eu quis fazer inspirada nele mesmo. Ó, pode ver ali que a bordinha do meu cut, ele não ficou totalmente coberto, tá aparecendo um pouquinho do corretivo, mas eu não me preocupei muito com isso, porque depois eu vou fazer a fitinha de delineador, sabe? Então vai cobrir ali, então eu não me preocupei muito mesmo. Agora que eu acabei de fazer a parte da sombra, né, da parte de cima do olho dela, eu vou varrer esse pó que eu tinha aplicado ali embaixo, varro bem esse pó e vou fazer a parte de baixo do olho. Vou usar o mesmo lápis que eu usei para fazer a base do olho ali, a base azul, né? O da Avon,
o azul marinho, aplico em toda a linha d'água dela e rente aos cílios, esfumo com o pincel da Macrylan, o W907, e depois eu vou começar a selar e fazer o mesmo degradê que eu fiz em cima, tá? Eu selo primeiro esse lápis com a cor azul da paleta da Catherine Hill, depois eu esfumo a bordinha do azul com o rosa e depois a bordinha do rosa com o amarelo. Aí, para fazer a cor amarela, eu usei o pincel 130 da Dai, tá? Porque, como eu falei para vocês, eu prefiro dar acabamento com ele. E vai com bastante calma ali na parte de baixo, porque como eu já varri o excesso de pó que tinha ali para proteger a pele dela, tem que cuidar para tirar sempre o excesso do pincel para não cair na pele e não manchar, tá? Então, eu vou fazendo ali o esfumadinho com bastante calma. Venho com o pincel 130 da Dai e vou esfumando, né? Venho com o amarelo e eu voltei, eu acho, se eu não me engano, eu voltei um pouquinho com o rosa também, porque deu uma sumida, tá? Vou esfumando ali com esse mesmo pincelzinho ali, o da Dai. Eu gosto muito desse modelo, desse pincel, tá? Vou esfumando e deixando assim o acabamento bem bonitinho. Agora eu vou fazer o delineado com o mesmo corretivo, tá? Só dessa vez eu peguei um pincelzinho chanfrado, esse é o da Macrylan. É o pincel W104 da Macrylan, tá? Que ele é um pincel chanfrado bem pequenininho. Então, eu peguei ali o corretivo e pedi pra ela ficar com o olho aberto pra mim fazer esse delineado mais retinho, sabe? Pra encaixar bem com o cut lá de cima, tá? Então, eu pedi pra ela ficar com o olho aberto, fiz o traçado, depois ela fechou o olho e eu vou puxar do final pro início do olho dela, tá? Fazendo como se fosse um delineado normal, só que é com o corretivo. Eu tento fazer esse traçado ali, o delineado, né, com um corretivo um pouquinho mais grosso, para que esse esfumadinho depois apareça com os cílios postiços, porque se eu fizer esse delineado muito fininho, ele não vai aparecer depois que eu colar os cílios, né? Então, eu tento fazer ele ali um pouquinho mais grossinho. Eu não consegui fazer muito grosso, porque o olho da Fernanda não é um olho muito grande, tá? Mas deu certo também, ficou muito bonito. Depois eu apliquei as sombras, comecei pelo azul, lá no cantinho externo, apliquei o rosa e eu apliquei o amarelo. Acabou que não filmou ali, eu esqueci que não estava filmando e passou, mas eu só apliquei a sombra ali com um pincelzinho chanfrado, que é um pincel da Love Beauty, mas é o mesmo modelinho desse da Macrylan, sabe? Então, primeiro eu apliquei bem essas sombras, tem que pigmentar bem elas, até ali nesse olho não ficou bem pigmentado. Faltou esfumar um pouquinho mais e aplicar um pouco mais de sombra, mas enfim, vocês estão entendendo como é que faz a técnica, né? E aí eu comecei a esfumar ali a transição no delineado, né? Voltei com as cores até fazer a transição. Agora eu tô mostrando ali pra vocês o pincel que eu usei pra fazer esse delineado. Não sei se vocês conhecem esse delineador ali, que é um da Make Be, ele é bem antigo, ele tem um pincel bem molinho. E como eu não usava mais esse delineador e eu não gostava muito da fórmula dele, eu botei ele fora e peguei o pincelzinho para mim usar, porque eu acho que como ele é um pincel com cabo menor, me dá mais precisão, sabe? Então, eu peguei o meu delineador da Inglot, diluí um pouquinho, né, como de costume, e vou começar a fazer o traçado ali. Tem que ser com bastante calma, bastante paciência, segura na mão de Deus e vai. É bem isso mesmo, tá? Segura na mão de Deus e vai. Pode ver que tem umas horas aí que nesse olho acabou ficando mais tremidinho. Como eu falei, o acabamento desse olho não ficou tão bonito quanto o outro. Porque a gente já estava há muito tempo já fazendo, estava cansada. Ela tava com frio também, coitada, tava um frio aqui. Ela tava com uma mantinha no colo para se esquentar, mas ela não quis puxar para não aparecer no vídeo, né? Então tem umas horas que ela dá umas tremidas ali também. Mas eu vou fazendo esse traçado ali com esse pincelzinho delineador da Inglot com bastante calma, fazendo ali o contorno desse delineado colorido que eu fiz. Eu gostei bastante de fazer com esse pincelzinho do delineador, porque ele não fica um delineado nem tão fino e nem tão grosso, sabe? Porque com o outro pincel que eu tinha testado aqui, ele ficou um delineado muito fino e na foto e no vídeo não aparecia, tá? Então, é importante deixar ele não muito grosso, claro, porque senão vai ficar feio, mas ele também não pode ficar muito fino, porque senão não vai aparecer, tá? Ó, agora eu vou fazer ali a parte do recorte do cut, né? Fazer o delineado com delineador em gel. Eu comecei ali do meio do olho dela e fui pro final com bastante calma, bastante paciência e segurando na mão de Deus, como eu falei. Com muita calma, tá? Pra quem quiser saber o que eu fiz na boca dela, eu usei o batom Nikita da Mais Vaidosa.
Ele é um marrom bem escuro, então eu fiz o contorno do lábio dela com um pincelzinho com esse batom. E no centro do lábio eu apliquei corretivo, tá? Eu apliquei o Snow, esfumei com o batom e apliquei um pouco de gloss por cima. Eu não mostrei porque ia ficar muito longo o vídeo. Olha, só o olho já deu 16 minutos. Imagina se eu mostrasse a boca, a sobrancelha, a pele, enfim. Ó, colei ali os cílios postiços e agora eu vou aplicar o glitter abaixo da sobrancelha dela. Tô aplicando um pouco da cola da NYX, né, que vocês sabem que eu gosto, a minha já tá acabando, preciso comprar outra até. E depois que eu aplico essa colinha da NYX, eu venho com o glitter SM06 da Secret Makeup, tá? Ele é um glitter bem fininho, muito bonito, e ele fica lindo assim abaixo da sobrancelha. Comentem aqui embaixo para mim saber se vocês gostaram da maquiagem. Comentem aqui, eu assisti até o final, para mim saber quem de vocês assistiu até o final esse vídeo, tá? É guerreira, parabéns. Ó, depois, para finalizar a maquiagem, eu vim com um pouco do Makeup Sealer, que é da Daisy Peroso. Ele é para selar a maquiagem, fixar, durar mais tempo. E apliquei bastante em todo o rosto dela, porque por cima eu apliquei o glitter da Alquimia, que ele é um glitter corporal, sabe? Só que só ele, sozinho, ele não gruda na pele. Tem que colocar um hidratante, alguma coisa, uma bruma para fixar ele, tá? Então eu coloquei ali o sealer, né? E borrifei esse brilhinho ali em cima do iluminador. E no colo eu já tinha aplicado um pouco, mas eu coloquei um pouquinho mais e joguei assim, só para fazer um charme, sabe? Achei que ficou muito bonito. Esse é o tom dourado, tá? Do glitter da Alquimia. Eu comprei na Renner. Ó, mas então foi essa maquiagem, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve aqui no canal. E até os próximos vídeos. Tchau!